Amanda.com. Olá pessoal, meu nome é Sayonara Hayane, eu sou membro BTQ no setor de gestão do conhecimento e sou engenheira química recém-formada pela Universidade Potiguar, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Estou aqui neste podcast com vocês para falar de um assunto muito comentado e que está inserido em muitas indústrias, empresas e organizações e que auxilia na gestão de processos e na gestão da qualidade. Eu irei discutir com vocês sobre as ferramentas da qualidade. Este é o primeiro podcast de uma série de podcasts sobre esse tema e hoje eu irei destacar para vocês o brainstorm, além de falar sobre o que são as ferramentas da qualidade, citá-las para vocês e focar na primeira delas, que é o brainstorm, como eu já citei. Mas antes da gente começar, eu gostaria de lembrar a vocês que os nossos podcasts eles saem semanalmente e eles estão disponíveis em diversas plataformas digitais. Por isso, escolha sua plataforma favorita e venha curtir o nosso conteúdo. Além disso, para vocês ficarem sempre antenados conosco, sigam as nossas redes sociais, @BTQ no Instagram, o canal BTQ no YouTube, o LinkedIn e Facebook, e agora nós estamos com exclusividade no Telegram. Se você tem esse aplicativo, entra lá no nosso grupo, tá? O link do grupo está na bio do nosso Instagram. Bora começar? Bom, pessoal, para a gente dar início, nós precisamos falar sobre o que são as ferramentas de qualidade e a importância delas, né? Então vamos lá começar. O que são as ferramentas de qualidade? Elas são técnicas que nós utilizamos com a finalidade de mensurar, definir, analisar e propor soluções para os problemas que interferem no bom desempenho dos processos de trabalho. Elas permitem um maior controle dos processos ou melhorias na tomada de decisões. Então, essas ferramentas, elas podem ser utilizadas em diversos meios e setores, desde a nossa área profissional até a nossa área pessoal. É possível solucionar e identificar problemas, causas ou efeitos das coisas que acontecem tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. E no que diz respeito às empresas e às indústrias e organizações, elas podem ser inseridas em setores distintos, na parte também de processos e na empresa como um todo. Além disso, esses métodos são de grande ajuda para os gestores e também para os sistemas de gestão, uma vez que eles conseguem fazer o uso das estatísticas e dos dados analíticos que auxiliam os processos e os procedimentos organizacionais na busca por melhores resultados. Então, se elas forem utilizadas de maneira correta, elas podem gerar resultados esclarecedores que irão melhorar o desempenho de qualquer empreendimento. Então, diante desse conceito, nós podemos citar algumas ferramentas da qualidade que são utilizadas em diversos meios. Como assim, Sayonara? Pessoal, existem ferramentas adequadas para estudar determinados problemas, então, por isso, existem muitas ferramentas com finalidades distintas. E algumas delas são o brainstorming, o benchmarking, o 5S, o Kaizen, o 5W2H, o diagrama de causa e efeito, que também é conhecido como diagrama de Ishikawa, o ciclo PDCA, a matriz Guth, o 6 Sigma, fluxograma, entre outros tipos de ferramentas. Todos esses exemplos de ferramentas de qualidade eu estarei destacando para vocês em diferentes podcasts. Então, hoje, no nosso primeiro podcast, para a gente começar, a gente vai falar um pouco sobre o brainstorming. O brainstorm, ele significa tempestade cerebral ou tempestade de ideias. Ela é uma dinâmica de grupo que é usada em várias empresas como uma técnica para resolver problemas específicos, para desenvolver também novas ideias ou novos projetos, para juntar informação e também para estimular o pensamento criativo. Esse método ele foi criado lá nos Estados Unidos pelo publicitário Alex Osborne, usado para testar e explorar a capacidade criativa de indivíduos e também de grupos, principalmente nas áreas de relações humanas, na parte de dinâmicas de grupo e na parte de publicidade e propaganda. Ou seja, ele não é um método restrito, então ele pode ser usado em várias áreas, em vários setores. Mas primeiro, nós vamos entender um pouco as etapas para a utilização dessa ferramenta. E em seguida, eu vou destacar para vocês os setores e lugares onde essa ferramenta pode ser utilizada. Vamos lá então. Como tudo que precisa ser implementado, o brainstorm também conta com etapas que precisam ser seguidas para que ele seja o mais eficiente possível. E as etapas são as seguintes. A primeira coisa que deve ser feita é identificar o que precisa ser otimizado
ou aquilo que precisa ser corrigido, identificar um determinado problema para que ele possa ser solucionado. Em seguida, é o momento onde tem que ser permitido a tempestade de ideias. É o momento onde vai acontecer essa tempestade cerebral. E por último, separar as melhores soluções que foram expostas na parte da tempestade cerebral. É importante a gente frisar que para uma sessão de brainstorming devem ser seguidas algumas regras básicas, além dessas etapas que eu citei agora para vocês, como, por exemplo, a proibição de debates e de críticas às ideias que estão sendo apresentadas, porque isso causa inibições, né? E para o brainstorming, quanto mais ideias, melhor. Então, a parte de críticas, ela está totalmente restringida nesse tipo de ferramenta. Além disso, nenhuma ideia ela deve ser menosprezada. Ou seja, as pessoas têm que ter a liberdade total para falarem sobre o que elas quiserem, para elas exporem o que elas estão pensando naquele momento como possível solução para aquele determinado problema, ou possível otimização ou correção para aquele determinado assunto que está em pauta. A igualdade de oportunidade também é muito importante numa sessão desse método, porque todos devem ter a chance de explorar as suas ideias, debater e dar as suas opiniões. E além disso, para se sentirem mais à vontade, o ambiente onde está acontecendo a chuva de ideias, ela deve ser o mais aconchegante possível para que ninguém se sinta inibido ou tímido diante das ideias que pensou para poder assim conseguir apresentá-las. Por fim, vamos citar onde esse método ele pode ser aplicado. O brainstorm ele pode ser usado em todos os setores, mas podemos citar como exemplo o desenvolvimento de artigos, a elaboração de campanhas publicitárias, o desenvolvimento de um novo projeto ou a reconstrução de um projeto que está em andamento ou de um projeto antigo, a reestruturação da logística, onde é possível solucionar gargalos logísticos, na parte de aprimoramento de produtos e de serviços que estão sofrendo com a resistência das pessoas, na otimização de ideias ou aplicação de novas ideias, né, entre muitas outras opções, ou seja, basicamente em todas as áreas de uma empresa. Existe apenas um ponto crucial que é preciso ter em mente para utilizar o brainstorming. É preciso identificar o problema antes de qualquer passo, que é o que eu falei para vocês inicialmente. A partir disso, pode-se começar a chuva de ideias para solucionar esse determinado problema. Gostou do conteúdo de hoje? Espero que sim. O nosso podcast chegou ao fim, mas esse foi só o pontapé de uma série de podcasts sobre as ferramentas de qualidade. Hoje falamos sobre as ferramentas e especificamos uma delas, o brainstorm, abordando seu conceito, etapas e a sua aplicabilidade. Em breve estará saindo outro podcast com uma nova temática. Nele eu discutirei com vocês sobre o benchmark, então fiquem ligados nas nossas redes sociais e acompanhem todos os nossos podcasts. Eu encerro por aqui e se vocês tiverem qualquer dúvida, feedback ou informação que vocês quiserem nos dar sobre os nossos conteúdos, basta falar conosco nas nossas redes sociais que nós iremos responder vocês. No mais é isso, pessoal. Obrigada a você que ficou até aqui. Nos encontramos no próximo podcast. Até lá! Exatamente.